Olá, sejam muito bem-vindos a mais um Lapidação Podcast. Hoje nós recebemos aqui o Átila. O Átila é um amigão já de longa data, né? Eu creio que a gente se conhece já uns de 6 para próximos uns 7 anos. E por mais que a gente nunca teve tão próximo, mas os momentos que a gente teve próximo, a gente estava muito próximo, né? Eu acho que é aquela relação que não se explica, mas vive, né? A conexão que a gente, no nosso dia a dia, a gente tem a oportunidade e o prazer. E, primeiramente, já quero te agradecer, Átila, de estar aqui conosco e de agradecer também a vida, de ter nos feito generosa, de ter nos apresentado e, de fato, de ter colocado a gente num caminho. O Átila é um empresário da área da saúde e o Átila é um cara que soma muito na vida de muitas pessoas. Primeiramente, vou deixar você com a palavra e depois faço as devidas apresentações. Perfeito. Então, Jonathan, primeiramente, muito obrigado, né, pelo convite. Fiquei muito honrado e tenho acompanhado seu trabalho de perto. Trabalho com Ecoante, aqui com lapidação, né? O teu trabalho também como pai de família, né? E acho que já te falei isso, talvez, e agora falando aqui para todos, tenho uma admiração e um respeito muito grande pelo que você tem feito, tanto no pessoal quanto no profissional, né? É muito bom a gente poder olhar para pessoas que fazem parte do nosso convívio, independente se convive no dia a dia ou se, enfim, no nosso círculo de contatos, Sim, e ver que elas estão prosperando, estão seguindo um caminho, né? Um caminho que seja um caminho interessante, né? De se trilhar. E eu vejo que tu tá nesse caminho. E então, primeiramente, meu muito obrigado por poder estar participando aqui, poder falar um pouquinho aqui no teu podcast, conversar um pouquinho, falar um pouquinho sobre saúde mental, um pouquinho sobre os desafios das empresas, trazer um pouquinho da história aqui do que eu faço, como eu estou fazendo, e a gente poder ter esse debate aí, que eu acho que é um debate muito importante para a gente poder estar elucidando aqui nesse canal, para outras pessoas poderem ter acesso, né? Porque é uma informação muito relevante. Saúde mental, ela não é necessária, ela é vital. Né? claro. E só quando a gente tem algum problema, é só quando a gente tem alguma situação com saúde mental, seja conosco ou com a nossa família, é que a gente entende a importância. É que nem saúde física, né? Sim, É saúde como um todo, né? É a saúde na sua integralidade, seja ela física, seja ela mental, né? sim, Se a gente não estiver cuidando, se a gente não estiver fazendo, né? Trabalhando com as boas práticas, para poder estar cada vez mais, né? Tendo hábitos saudáveis, né? É, a gente pode acabar adoecendo. E quando a gente adoece, a gente entende realmente o que é importante, né? Nesse momento não é importante dinheiro, não é importante bem material, o importante é você no seu contexto como pessoa. Então, muito perfeito. obrigado. Atila, gratidão. E o tema de hoje é justamente como você já começou a fazer o briefing. A gente está totalmente relacionado à saúde mental, focado a negócios, que eu falo que todo negócio ele é um organismo vivo, né? Porque ele é um conglomerado de muitas pessoas, né? Seja empresa de duas, três, quatro, cinco pessoas, sendo ela de 1.000, 2.000, 3.000, independente, né? Ali existe um ecossistema, existe uma cultura, existe trocas de valores, de virtudes, e a gente sempre, dentro de ambientes onde a gente vive em sociedade, vive em coletivo, a gente sempre está em oportunidade de revelar quem de fato nós somos de fato, seja num momento de crise, seja num momento de hombridade, né, a hombridade de a gente identificar que às vezes aquele colega do nosso lado ele está passando por um desafio, né, porque muitas vezes a gente consegue, há indícios de que o colega do lado está tendo algum desafio, de algum comportamento, seja mental, seja até mesmo numa situação de, vamos dizer que saúde física, né? Porque o nosso corpo ele tem toda a parte mecânica, que eu acho que está muito ligado a físico, e toda a parte fisiológica que está muito conectado à química, à emoção, que vai estar muito conectado à parte mental em si, né? E o tema de hoje, saúde mental como o maior ativo das empresas ou o maior passivo, né? Fica muito em como cada negócio, cada empresa, cada gestor, cada CEO, diretor, RH da sua empresa de fato entende que pessoas, que vidas são a parte elementar do negócio. Até no episódio que a gente estava falando com o Kleber, a gente falou sobre o valor invisível das pessoas, né, que é o ROI, o maior ativo, o maior patrimônio. Ele declarou que isso fez parte desde o dia zero da EQI,
que o maior patrimônio deles estava estabelecido como as pessoas que já estavam formando o negócio e que hoje eles entendem também que o maior ativo dentro do negócio não é o que eles têm sob custódia, mas sim sobre as pessoas que fazem parte do negócio, as pessoas que já passaram pelo negócio e os clientes que hoje fazem parte, né, que geram esse ato de confiança e de manter, às vezes, até parte da vida do seu trabalho sob custódia do trabalho deles. Tem que haver essa muita confiança, né? E aí é que tá. Essa confiança é algo que eu acho que no teu trabalho, no teu desafio, e antes de mais nada, vamos fazer a devida apresentação. O Átila, ele também tem um podcast, é o Respira e Confia. Tá? A gente vai deixar depois na descrição do vídeo o canal para que vocês possam encontrar. A gente vai colocar também o Instagram do próprio Átila e vamos colocar também o Instagram da clínica. Ele tem hoje uma clínica que faz internação, né, de pessoas que têm qualquer transtorno mental, psíquico, e também agora ele está desenvolvendo um novo projeto que é uma clínica que é day use, né? Podemos dizer assim, né? Que a pessoa ela não fica internada, Exato. mas é um dia que ela passa fazendo inúmeras tarefas, desenvolvendo várias ações para que ajude ela a acelerar esse processo de, vamos dizer, de cura, mas acelerar esse processo de como é que eu posso chamar esse processo? De quando essa pessoa que está numa intervenção que não precisa, de fato, estar internada, ela está, digamos, podendo viver em sociedade, está aberta ali, né? Mas como que é que a gente pode, tecnicamente, assim, na tua visão? É um tratamento, né? É um tratamento. A gente tem diferentes dispositivos de saúde, né? Hoje, trabalhando no mercado. Então, um dispositivo de saúde é um hospital psiquiátrico, né? Uhum. Que hoje eu vou contar um pouquinho, já daqui a pouco eu vou falar sobre isso. Temos algum dispositivo de saúde como o ambulatório, né? O paciente que vai ali uma vez por mês ou vai semanal fazer uma terapia. Perfeito. Temos outro dispositivo de saúde. E aí temos um dispositivo de saúde que são hospitais dias, são centros de atenções psicossociais, onde existe esse que também é uma espécie de tratamento, mas é um tratamento para pacientes leves e moderados, né? Uhum. Não são pacientes graves. A internação psiquiátrica, na sua totalidade, ela é para pacientes graves, pacientes com Sim. risco de vida a si mesmo ou a outras pessoas, pacientes que sozinho eles já não conseguem mais ter um tratamento eficaz. Já foi tentado um tratamento ambulatorial, já foi tentado diferentes tipos de tratamento. O risco à vida já está muito alto. Isso, então a internação a internação psiquiátrica, a gente fala que é para o manejo da vida. Então, só antes de continuar, só para deixar claro para as pessoas, eu não sou um profissional da área da saúde, eu sou diretor executivo de um hospital psiquiátrico, né? Minha formação, curso de administração. Eu tenho uma equipe ali de profissionais ali, a gente trabalha com psiquiatras, clínicos, psicólogos, fisioterapeutas, equipe multidisciplinar, equipe de enfermagem, técnicos e tudo mais. Então, mas eu tenho essa vivência hoje de 8 anos na gestão à frente desse hospital, que é a Bem Viver. E aí isso a gente vai entendendo um pouco como funciona e sempre aprendendo. A saúde, ela é muito complexa, a saúde no Brasil. Quando a gente fala em gestão em saúde e quando a gente fala gestão populacional, quando a gente fala de diferentes possibilidades, a gestão ela é muito complexa. E a gente vai, então todo dia eu estou aprendendo algo e a gente trabalha com profissionais. Eu tenho um respeito e uma admiração pelos profissionais da saúde muito grande. Por todos, mas agora eu vou falar um pouquinho dos psiquiatras, da classe médica, que é uma classe assim que hoje em dia existe um certo, não sei se é um hate, mas na internet assim existe muita gente, porque o médico não atende, porque o médico, existe uma situação e eu vejo que às vezes a classe, num geral, ela hoje não é tão bem vista como já foi em outros momentos. E quem vive no dia a dia, quem convive com médicos, com profissionais sérios, não tem como a gente não ter um respeito e uma admiração gigante. São profissionais que se doam demais, porque assim, para você conseguir ser um especialista, por exemplo, um psiquiatra, são 6, 7 anos, medicina, depois 3 anos de residência, e mais especialização, e pós, e eles estão, o tempo todo capacitação. Não para nunca, né? Nunca. Então, é realmente uma coisa que você tem que ter um amor muito grande, tem que ter uma disposição muito grande, mas, consequentemente, essas pessoas conseguem ter uma técnica e uma competência para poder lidar com esses desafios, agora falando da saúde mental,
muito grande. E tem que ter, porque a saúde mental em si ela é muito desafiadora, né? Ela é muito desafiadora. Então, o tempo todo a gente vê saindo, são novos artigos, novos estudos sendo publicados, diferentes possibilidades de tratamento para a saúde mental. Sim. Então, essas pessoas eles têm que estar o tempo todo se capacitando, o tempo todo se atualizando para poder estar entregando o melhor, né? Então, temos a Bem Viver, a internação, temos os ambulatórios e o espaço de saúde Bem Viver Dia. O espaço de saúde Bem Viver Dia é uma alternativa, né, aonde para pacientes leves e moderados, onde o paciente ele vai ser admitido e ele vai ter uma trilha terapêutica específica para ele. Por exemplo, Átila, eu tô com uma situação, seja uma situação, uma depressão, ou tenho um problema com abuso de substância, ou seja, algo com um transtorno alimentar, seja o Uma que for. ansiedade muito grande. Isso, seja algo que for. Primeiro eu vou no ambulatório, né? E só que ambulatorialmente já não está mais resolvendo. Só em consultório com o psiquiatra. O psiquiatra está fazendo um acompanhamento comigo. Ele prescreve uma medicação ali, depois de ver que, bom, só em terapia não teve um efeito, mas só a medicação também não está tendo um efeito assim positivo a ponto de fazer eu ter uma evolução. Eu ainda estou tendo um prejuízo da minha vida, né? Prejuízo seja na vida social, seja no contexto familiar, contexto profissional, seja no que for, né? E aí, o que acontece? A gente está montando justamente esse dispositivo de saúde para poder atender essa pessoa. Então, Átila, que eu trabalho, ou eu estudo, eu tenho minhas demandas. Eu vou lá, eu vou ter uma trilha segunda, terça e quarta na parte da manhã. Então, eu vou entrar às 8h30 da manhã. Se eu tiver uma medicação prescrita, eu vou tomar medicação. Eu vou ter os grupos terapêuticos específicos para a minha patologia. Eu vou ter uma atividade física, eu vou ter um yoga, uma aula de dança. 11h30 da manhã eu saio e eu vou trabalhar à tarde. Eu vou cuidar da minha família, né? Eu vou fazer minhas coisas. Isso faço 3 vezes a semana. Aí eu começo a evoluir, aí diminui para 2, aí diminui para 1, até o momento que a gente faz o desmame e dá a alta nesse espaço de saúde Bem Viver Dia. Então a gente quer trazer essa possibilidade, porque a gente ainda vê a internação são casos graves, ambulatórios são casos leves. Mas entre o grave e o leve, existe um caminho, existe um grupo que está desassistido, porque talvez tenha um paciente que eu possa tratar no espaço do Bem Viver Dia que não seja internação, né? Que antecipa esse estágio de chegar no crítico de haver a necessidade da internação. Exato. Né? Então, às vezes, por essa falta de assistência entre o ambulatório e a internação, acaba que potencializa essa situação de ter uma demanda de internação maior. Então, o trabalho que vocês vão fazer é um trabalho de manutenção prévio para não chegar nesse estado. Exato. Né? A gente tem um trabalho também nesse dispositivo, que é o Bem Viver Corporate, que é um programa da Bem Viver para empresas, né, voltado para corporações, onde a gente está querendo ajudar e dar um suporte para os RHs das empresas e para as empresas a se adequarem à NR1. Então, para quem não sabe, NR1 é a norma regulamentadora número 1, né? Que ela vai entrar em vigor agora em 2026. Iria entrar em 2025, mas foi adiado, vai entrar em 2026. Ela basicamente fala que nós temos que identificar e gerenciar os riscos psicossociais, e isso vai ter que estar demonstrado no nosso programa, né? Nosso programa da empresa, né? No programa de gestão de risco. Então, sendo fiscalizado, e caso isso não for identificado, a empresa é passível de multa, de sanções, né? Então, tem questões de assédios dentro também da norma. Isso, exatamente. Então, tudo isso vai ter que ser identificado, como que a gente faz, qual que é o plano, qual que é a estratégia, o que a empresa faz. Eu não estou aqui para fazer um juízo de mérito em relação a sobre se isso devia ser imposto pelo governo ou não, como que deveria ser feito. Sim. O fato é que já aconteceu, já está rodando, então cabe às empresas se adaptarem, se adequarem, né? Então, agora, o que a gente precisa olhar, né, Jonathan? O Brasil é muito grande. O Brasil é muito grande, e do mesmo jeito que o Brasil é grande, ele é diverso. E do mesmo jeito que o Brasil é grande e diverso, as empresas também são diversas, né? Sim. Você aí que tá fazendo essa questão de, né, mentoria, dando suporte para as empresas, para os empresários, você vê, tu tem diferentes tipos de clientes. Tu pode ter o cliente que vai ter 3 funcionários, e tu pode ter o cliente que vai ter 1.000 funcionários. E isso é o mesmo desafio. Os dois vão ter que, por exemplo, ter o mesmo desafio, ter que apresentar, né? Sim. Tem que apresentar ali que eles estão adequados à norma NR1. Só que, bom, uma empresa de 1.000 funcionários, bom, uma empresa que já é um pouco mais madura, já tem um RH mais estruturado, mais robusto, já tem um profissional que esse profissional já vai estar sabendo. E a empresa de 5 funcionários, a empresa de 8. Essa empresa, ela vai ter que ter um cuidado também, um olhar.
E aí que vem o desafio, né, dos empresários. A gente já sabe que, acho que você sabe bem também, eu sei, quem é empresário no Brasil sabe que é desafio, né? Matar a bola no peito, Sim, a gente tá pilotando um avião, mas do nada a regra muda, a gente tem que arrumar o avião, a regra do jogo, e a gente tem que ir se adaptando à regra do jogo. Esse é o fato. Então, como que eles vão fazer? Quais são os desafios? Ok, temos essa primeira parte, primeiro desafio das empresas, né? Tamanho da empresa, como cada uma vai se adequar, vamos ter que olhar isso com cuidado. Agora, vamos falar do outro lado agora, do lado do profissional, né? Do lado daquele que lá que faz acontecer, que nem você falou. Você comentou ali que o Kleber falou sobre desde o dia 1 na EQI, uhum, que é o ativo mais importante. Cara, fantástico. E assim, e a gente vê que as empresas, as empresas que foram, que chegaram, ou que sim, estão chegando, que estão. É isso, porque não tem como fugir disso. É capital humano, capital intelectual. Se eu não entendo que, poxa, quem tá comigo do meu lado sabe? Tem aquela frase assim, como é que é? Quem estava ao seu lado das trincheiras? Aí falam, isso realmente importa? Daí a pessoa responde, mais do que a própria guerra. Porque sim, quem tá do meu lado comigo fazendo acontecer, meu, é a linha de frente, é quem vai fazer acontecer. sim, Então, se essa pessoa não. E aí a gente entende que nós somos seres humanos. A gente tá num momento que, poxa, a gente tem os desafios de empresa, família, as nossas próprias ambições e desejos, e às vezes as coisas não dão tão certo. Às vezes a gente tá num momento difícil. sim, A gente tá num momento que a gente precisa de uma ajuda, né? De um suporte. Então, cabe à empresa ter esse olhar acolhedor. Cabe o empresário, todo empresário, acho que principalmente hoje em dia, isso é uma coisa que não era falada 20, 30 anos atrás, mas hoje em dia, sim, se o empresário ele quer se destacar, ele tem que olhar para o colaborador dele pensando nessa questão desse risco psicossocial, pensando nesse indivíduo no contexto dele como um todo, né? E eu sei que é difícil porque a gente, que nem eu falei, principalmente quem está começando ali e sim, na batalha, esse é o mais desafiador. Mas independente do desafio ou não, isso tem que ocorrer, porque os números, eles são assustadores. Eu trouxe alguns números para a gente poder conversar, e a gente tem os números de afastamento pelo INSS. No ano passado, em 2024, a gente teve 470 mil afastamentos por transtornos mentais. Tá, isso impacta de um crescimento de um ano para o outro muito grande, né? e aí a gente fala, tá, esse número é grande? Bom, a gente tem tantos colaboradores e tal. Isso é muito, isso é pouco, isso é muito, isso é pouco? Bom, vamos olhar a série histórica. A gente teve um aumento de 2023 para 2024 de 68% no número dos afastamentos, 70%, vamos arredondar. Meu, é muito. Ou seja, a gente está vivendo uma epidemia de Isso saúde mental. que casos diagnosticados, né? E aí eu vou chegar nesse número aí para mostrar que ele é um pouco mais alarmante. Por isso que algumas pessoas falam sobre, bom, a gente está vivendo uma epidemia de saúde mental nas empresas. Veio a pandemia, a gente sabia que o pós-pandemia traria algumas consequências, Sim, falando em saúde mental muito fortes, e a gente vê essas ondas acontecendo, quem está trabalhando na linha de frente da saúde mental, vê essas ondas acontecendo. Então a gente teve 470 mil afastamentos, para explicar para o público. Esse afastamento são as pessoas que, bom, tiveram alguma situação por saúde mental, depressão, transtorno de ansiedade, seja o que for, eles tiveram um laudo médico com mais de 15 dias para ficar afastado da empresa. Então, a partir do 16º dia, o INSS ele entra custeando aquele salário do empregador. Ok? Então, se a gente falar dos profissionais que não ficaram mais de 15 dias, ficaram 12, 13, esse número aumenta. E se a gente fala dos profissionais que nem foram diagnosticados, que nem chegaram aí esse número é mais assustador. Então, a gente fala, nos números oficiais, são 54 afastamentos por hora, né? E esses 54 afastamentos por hora, eles trazem um impacto de 4% no PIB, né? A gente fala de número, vamos falar de business. Então, isso mostra, assim, pra gente essa necessidade urgente de falar sobre saúde mental, a gente precisa esclarecer, a gente precisa elucidar, a gente precisa trazer cada vez mais pessoas, os profissionais precisam falar, eles precisam, quem tem muito conhecimento, esse técnico, precisa trazer esse conhecimento para o grande público, né? sim, Que aí é justamente isso que a gente quer fazer na Bem Viver Corporate. Poxa, eu tava ali esse ano e a gente raciocinando e falando NR1 e tudo mais, e a gente fazendo a nossa pesquisa de clima ali, estruturando a pesquisa de clima dentro da empresa e tudo mais. E aí que veio o estalo. Eu falei, poxa, eu tenho uma gama de profissionais com conhecimento muito bom. Uma galera muito boa, muito boa. Eu falo, poxa, por que que eu não crio um produto para levar esse conhecimento e estruturar eles
para as empresas, para os RHs, né? Por que que a gente não treina os RHs para identificar profissionais, né, que estão em alguma crise mental, que estão tendo algum desafio, e também treina eles para identificar o que fazer? Bom, Sim. quem procurar, como buscar? Por que que a gente não vai dentro da empresa e vai dar uma palestra falando sobre, bom, hábitos, sobre rotina, sobre como identificar, o que fazer, sobre o equilíbrio, né? Por que que a gente não faz isso? E aí, falando isso, e conversando, vamos. Aí tem o psicólogo Sidney, que é meu parceiro nesse programa, Bem Viver Corporate. Ele é o coordenador do programa de saúde ocupacional da Bem Viver. E foi aí que a gente falou, não, vamos agir então, né? Porque se a gente tá vendo o que tá acontecendo, e aí teve algumas demandas de colegas, amigo que tem, amigo que tem empresa, Átila, sabe que eu, né, sou Sim. gestor ali do hospital psiquiátrico, cara, tem um psicólogo para vir aqui conversar, para vir aqui falar com o nosso pessoal. E eu na época, né, falei, cara, eu tenho psicólogo, mas falar, pô, a gente precisa do quê? O que que tá acontecendo? Daí eles falavam assim, daí juntou mais essas questões que a gente tá vendo, desses dados. Sim. Então eu falei, não, tá, vamos então criar um produto, vamos criar metodologia, vamos estruturar algo que faça sentido para chegar de uma maneira técnica e objetiva, né? Com soluções para uma demanda que existe nas organizações, né? Vamos trazer eficiência, vamos baixar o absenteísmo, né? Sim. Vamos tentar baixar o turnover, vamos fazer essas pessoas trazerem esse senso de pertencimento nas organizações. E, poxa, o profissional que sente que está sendo cuidado, querendo ou não, porra, é outra. Ele é outra forma de entrega que ele vai ter no trabalho Sim. dele do que num local que, tipo, ok, né? Então, O pertencimento, quando tu fala, é algo bem pontuado, e a gente pontuou bastante também no episódio com o Kleber, e eu também falei isso muito com o Anderson, de que a empresa, que ela gera uma cultura organizacional forte, onde essas pessoas elas têm essa ciência do pertencimento e principalmente que elas sabem do porquê que elas fazem o que fazem, isso está bem claro, né? Tanto da função quanto da importância e relevância da entrega dela num todo. Não é que as empresas vão fazer políticas para reter aquelas pessoas dentro do negócio. Que tem muita gente que fala sobre retenção de talento, né? Que é o sinônimo de baixar turnover. Mas não. A gente precisa criar um ecossistema dentro da empresa, o qual, quando a pessoa se sente pertencente àquilo, eu não queira sair daquilo. Porque eu entendo que eu faço parte daquele todo. E aí, ou seja, as portas estão abertas, mas a pessoa ela não sai porque ela vê que aquilo ali é um ambiente virtuoso, é um ambiente que ela entende por que ela faz, ela entende, porque daí trazendo, a gente falou ali de ansiedade, saúde mental, etc., que hoje muito falado é o burnout, né? E tem algo que eu já penso e eu já ouvi, mas eu sempre falei que o burnout ele não é um excesso de trabalho, né? Porque excesso de trabalho não é o que deixa a pessoa doente de fato. O burnout ela é a falta de você ver sentido naquilo que você faz, né? Porque, pô, trazer às vezes para uma experiência minha, trabalhar 14, 15, 16 horas num dia, pega uma semana igual essa semana, fisicamente às vezes tu tá exausto, mas, pô, numa conversa como nessa agora, numa oportunidade que a gente tem, revigora porque tu vê pessoas olhando para o mesmo caminho, pessoas comprometidas de desenvolver pessoas, de fazer o bem para um próximo, né, de levar um assunto relevante desse para dentro de negócio, porque uma máxima que eu trago, que tem até um vídeo meu que o Marcel falou pra mim que, cara, porra, aquela tua fala ali foi forte, cara. Tu vê que teve bastante compartilhamento, não sei o quê. E é um corte de um podcast que eu falei, né? Que as empresas, no geral, elas viraram um cemitério de talento, né? Mas por que que as empresas geraram um cemitério de talento? Porque falta esse olhar para as pessoas, né? Tá muito no processo e indicador e resultado, mas não vê que às vezes esse ambiente hostil, esse ambiente que não multiplica os talentos que eles têm, faz com que comprometa muito a margem do negócio, aumenta a taxa de rotatividade dentro do negócio, que poucas empresas fazem a conta do quanto que ela perde por ano com perda de know-how, porque eu te coloco para dentro da minha empresa, eu não perdi só a taxa
te contratar, o tempo ali de contratar, né? Eu te contrato, aí tem a curva de aprendizagem, até tu começar a dar... Aí, pô, aí eu mandei embora. Mas, e todo o tempo de treinamento, todo o know-how transferido, às vezes tu prepara o cara com o teu know-how para trabalhar no concorrente, né? Quando a gente Então, fala de desculpa interromper, e só uma coisa, quando a gente fala de empresas, né, de pequeno e médio porte, isso é mais alarmante ainda, porque empresas mais estruturadas, elas já têm a governança e os processos estão bem desenhados. sim, Mas a empresa que está começando, que está no intermediário, é muito, a pessoa tem aquele conhecimento, está com ela, e sim, aí ela sai, aí outra pessoa, fica um vácuo. então, tipo, né, só, é muito, eu sei porque eu já passei por isso, né? E dá ruído na empresa, né? O qual às vezes abre brechas para perder um potencial cliente, um potencial negócio. É difícil. Porque às vezes a eficiência daquele processo, a qualidade daquela entrega estava muito conectado com aquela pessoa, né? E aí aquela pessoa saiu, bom, né? Aí é onde a gente fala da empresa ela ter uma forte cultura e essa forte cultura ela vai reverberar nessa governança que na minha visão mais simplista possível, a governança cara, é todo o protocolo da cultura que o negócio já tem, né? Ela vai estar transferida de uma maneira que não dependa só de A por B por C, ela vai trazer, né? Como é que eu posso dizer? É, formas de se fazer que não haja dependência de única exclusivamente daquela pessoa, né? Isso cabe para líderes, porque também tem muita empresa que depende de liderança, né? E a empresa, ela tem que ser, ela é formada por várias pessoas, mas o negócio ela tem que estar acima até mesmo do fundador, do CEO, do diretor, porque e na ausência dessa pessoa, né? E hoje você é o CEO, o diretor da Bem Viver. Pô, é um ato de responsabilidade eu preparar um negócio para minha ausência. Sim, Porque nós somos seres finitos sim. e na minha ausência. E se eu não tenho isso tudo muito bem detalhado e desenvolvido e planejado, Isso, pô, um projeto nobre que já toca hoje e impacta milhares de vidas isso, pode ficar isso, comprometido e isso. deixar de ter esse impacto e daí de várias pessoas deixarem de ter esse benefício por ausência de uma única pessoa. Mas geralmente é aquela pessoa que quer que tudo gire em torno do seu umbigo, né? A empresa vai crescendo, e aí no fim ele reclama que ele não tem mais liberdade, não tem mais isso, não tem mais aquilo, mas ele não entende que ele faz com que tudo gira em torno dele. Se tem uma coisa Né? assim que me dá orgulho, é quando eu saio e o negócio funciona 100%, sabe? E eu vejo que a gente está evoluindo para isso. Vou evoluir mais ainda. Tenho um caminho para trilhar ainda ali na Bem Viver, mas eu vejo que a gente está com, poxa, eu tô com uma equipe muito legal. Tenho um respeito, uma admiração pelo time que a gente está formando muito grande. Tenho pessoas hoje que eu sei que eu posso contar. E aconteceu até uma situação ali que eu acabei não podendo ir, uma questão de saúde. E aí a gente teve uma situação sobre, poxa, Átila, você não foi, e aí tava falando no grupo, e aí eu falei justamente disso, falei, gente, pra mim é uma honra muito grande, é um orgulho muito grande ver que eu não fui, eu não pude estar presente nesse evento, Sim, e o evento rodou 100%, porque eu sei que alguns anos atrás isso não seria possível, sim, entendeu? Então poder ver que isso aconteceu me deixa muito feliz de saber que eu tô no caminho certo, porque, perfeito. porque é fato, foi o que eu falei. Falei, é fato. Vão ter vários eventos que vão acontecer ainda. E eu quero estar presente em vários, mas vão ter vários que não vou conseguir estar. E eu quero confiar que mesmo os que eu não tô, eu vou estar bem representado e a BJ vai estar bem representada. E é isso, eu quero a equipe voando, eu quero todo mundo performando, sabe? E eu acho que esse é o grande. Eu acho que duas coisas que eu até anotei que você falou, que eu achei muito interessante. Eu vou começar pela última. A respeito do cemitério de talentos, fantástico. Eu vi esse corte também, achei fantástico, assim. E eu acho que, e tu falou muito, cultura. E cultura é o quê? É a liderança. Uhum. A liderança, tem que ter a liderança ali e é um trabalho contínuo, é um trabalho contínuo. Fomentar cultura e cortar custo é duas coisas que é diário, né? Que Sim, tem gente que fala assim, cortar custo é que nem cortar unha, tem que cortar todo dia. Quando eu digo cortar custo, eu digo de achar desperdício e buscar eficiência. uhum. Porque, principalmente no meu setor,
no setor da saúde, existe muito desperdício e muita ineficiência ainda. Então, o nosso trabalho é olhar onde a gente consegue melhorar para performar melhor, né? Isso é fato, para conseguir. A gente tem os recursos finitos, então a gente tem que conseguir fazer o melhor uso possível dos recursos que a gente tem. E aí a gente está falando da mesma coisa da cultura, né? A cultura tem que ser diária. A cultura exige que o líder ele esteja ali. Aí vem aquela questão que a gente falou. É tudo o momento da tua empresa. Qual que é o momento da tua empresa? Pô, tu já fomentou uma cultura forte? Aí tu começa a conseguir já alçar outros voos, né? Buscar outros voos. Agora, se tu tá no processo de construção, meu amigo, é diário. É todo dia tu tá ali junto com o pessoal, na linha de frente, eles veem acontecendo. Cultura é exemplo, é tu mostrar. E não existe nada mais motivador do que o exemplo. O exemplo arrasta, né? Sim. Porque falar, eu posso falar, a gente pode falar bem e tudo mais. Agora, você chegar lá e fazer, e mostrar, e buscar por onde, vamos fazer junto? Ah, isso daí, pra quem tá junto, eu sei porque hoje eu sou empresário, mas já fui CLT muitos anos, já trabalhei em empresas, e já trabalhei em empresas que umas que eu falava, putz, ok, tô indo ali e tal, e eu fazia o meu melhor, mas eu sentia zero motivação. E já trabalhei em outras que eu falei, meu Deus do céu, sai domingo, vamos domingo. Sim. Vamos domingo. Pô, como é que eu não vou domingo? Meu líder tá ali, não ganhava R$1 a mais. Mas o cara, tipo, esse líder, eu lembro até hoje, o Ederson, cara, é muito, E como marca, né? muito, E muito, marca. muito. Isso faz anos, anos. E a gente trabalhou junto numa importadora de pet trator, e eu trabalhei na área de compras. E é um importador até aqui de Itajaí, a Hash Tratores, e eles, hoje um grupo gigantesco, foi Enorme, vendido, sim. e ele era o gerente de compras, e um cara assim, um cara simples, um cara ele era lá de Várzea Grande, né, interior, e só que um cara que ele tava ali junto na linha de frente. Então, consequentemente, a gente queria estar junto. Falou, não, se o meu líder tá ali, nós vamos junto. Vamos na Sim. trincheira, nós estamos na trincheira junto. Então, essas questões. Outra coisa que você falou também foi ali a respeito, né, da pessoa ter uma motivação, né? Entender o porquê. Então, só deixar uma recomendação. Simon Sinek, escritor fantástico, tem um livro Comece pelo Porquê. Engraçado que a gente falou do Simon Sinek no episódio anterior. É. Eu falei, mas não foi do Começo pelo Porquê. Foi dos líderes que comem por último. Falam que é muito bom, isso eu não li ainda. É muito bom, cara. Muito bom. Então, e nesse livro ele fala justamente isso, e essa questão é entender o porquê. E aí a gente fazer essa reflexão. Primeiro, o líder, o dono da empresa, tem que saber qual que é o meu porquê, né? Qual que é o meu porquê? Sim. Qual que é o porquê da empresa? Aí, no momento que tu coloca, e tu tem isso muito claro, que pra mim é que nem respirar, né? Tá ali, né? Já faz parte do meu dia a dia, né? Ali a gente, qual que é o nosso porquê, né? Na Bem Viver? Pô, a gente fica até mais fácil. É salvar vidas. Basicamente é salvar vidas. Sim. Diariamente, a gente recebe situações ali que quem tá vivendo o dia a dia ali, por isso que eu falo, todo mundo que entra para trabalhar comigo ali, eu falo, olha, te prepara, porque tu vai ter uma experiência que vai mudar a tua vida. Isso é fato. E não importa qual seja o setor. Sim. Se seja na área assistencial, onde vai estar diretamente lidando com o paciente, ou se seja no administrativo, no back office, no que for. Falei, se prepara porque isso aqui vai mudar a tua vida. Porque a gente ter as experiências que a gente tem de ver as pessoas chegando numa situação, às vezes a situação no ponto mais baixo da vida, no momento mais difícil, mais desafiador, a família está totalmente destruída. É a vulnerabilidade extrema, né? Sabe? E aí você chegar a essa pessoa que às vezes, muitas vezes, poxa, a gente tem vários casos, a pessoa tentou suicídio, alguma coisa nesse sentido, foi para um hospital geral e foi transferida para internação ali, para nossa internação psiquiátrica, para o nosso cuidado. A gente ter a possibilidade de trabalhar com esse ser humano e ajudar ele a encontrar as ferramentas para voltar para o convívio em sociedade, para voltar a sonhar, para voltar a ter objetivos, a metas, para voltar a ter vontade de viver, de achar o porquê dela. Sim. Isso daí, por isso que eu falo, sou abençoado. Todo dia é pepino, é correria, às vezes, meu Deus, respira e confia todo dia, mas eu sou abençoado, porque, cara, não tem outra resposta que não seja isso, sabe? Deus falou, cara, tu vai receber essa missão e poder ver a missão acontecendo. Às vezes a gente recebe 6 meses depois de uma internação, aí um paciente ou familiar, assim, manda uma mensagem, alguma coisa assim. Teve uma que eu recebi que me marcou muito, que eu recebi por e-mail até. É difícil receber por e-mail, geralmente é WhatsApp. E aí falando que a pessoa tinha voltado pra faculdade, tava noivo e ia ter filho. Olha que legal. Falei assim, pessoa que passou ali pela internação. Isso é uma de várias. E não foi só a vida dele, né? Tipo, o fruto disso já tá multiplicando na vida que tá vindo a partir dele, Eu até arrepio, assim. né? Não é só aquela vida. Tá. Né? Porque nenhuma vida foi criada ou confiada. Eu falo que a nossa vida foi confiada a nós, né? Todo mundo tem o livre-arbítrio para fazer o que bem entende, né? Mas as pessoas confundem muito liberdade com libertinagem, né? Tem uma passagem que Paulo fala, eu gosto de ler muito a Bíblia, que para mim a Bíblia
Guia. Para quem acha que é religião, Bíblia é ciência. Para mim, ele é um livro histórico e, cara, é filosófico o próprio livro, né? Vai olhar próprio Provérbios, aquilo ali é um manual de instrução de vida absurdo, né? E Paulo ele fala uma coisa que tudo posso, mas nem tudo me convém. E às vezes o que não me convém, não necessariamente é o que não te convém, né? Cada um sabe o seu espinho, cada um sabe as suas dores e na minha visão, uma das coisas que gera muita transformação e impacto na vida do próximo, e aí linkando liderança, negócio, porque, cara, falar sobre negócio está muito atrelado sobre vida, né? Mais uma vez, empresa é um organismo vivo, né? E a missão da própria Quant é multiplicar vidas e empresas comprometidas com as futuras gerações. Ou seja, a gente está muito comprometido, tanto que a própria Quant, ela já tem o projeto do Instituto Equant, que parte daquilo que se arrecada, 10% de tudo que se arrecada, vai destinar para o Instituto para desenvolver jovens, crianças e adolescentes. Não só para o mercado de trabalho. A gente fala que é desenvolver para a vida. Desenvolver com saúde emocional, saúde relacional, né? Comunicação, desenvolvimento para uma menina desenvolver virtudes para ser uma mulher, para ser uma líder, para ser uma empresária, para ser uma mãe de família, para ser uma esposa, um menino para ser um pai. E hoje em dia existe tanta distração para o mal, digamos assim, para o mal quando eu falo coisas que distraem que não Vazias. vazias, que não são virtudes, que não são construtivas na vida do ser, nada. que não agrega nada. Tem muita coisa, Muito. né? E aí o Napoleão Hill fala, para que o mal triunfe, basta que o mal não faça nada. Mas eu falo que muita essa gurizada não é que eles estão distraídos, falta referência boa também, né? Falta referência. Até um dia tu mandou uma mensagem para mim, eu acho que quando eu coloquei lá que eu ia ser pai de novo, e aí tu falou lá, pô, tu tá com a missão de repovoar o mundo de pessoas boas e tal, né? Mas eu penso muito por isso também, né? Além de nós, pessoas do bem, ser pai de fato, para que a família venha reverberando e ecoando aquilo que eles veem o pai fazer, o líder fazer, como tu falou. O liderado não faz o que vê o líder falar, ele faz o que vê o líder fazer. Isso. Mesma coisa o pai e mãe. Igual. Igual. E quando o líder consegue conhecer o porquê, não só dele, mas que ele consegue trazer esse porquê, essa missão clara na empresa, e aí ele consegue saber o porquê do Átila, o porquê do Jonathan, e ele consegue conectar o porquê de cada um no porquê do negócio, aí ele cria ali um ambiente virtuoso, uma engrenagem que funciona absurdamente. Porque cada um entende que aquilo ali é um meio para conseguir alcançar os seus porquês, os seus sonhos, os seus objetivos, as suas ambições, por mais que às vezes não vá ficar ali para o resto da vida, mas que aquilo ali vai ser um meio, vai ser um potencializador. Que possivelmente aquilo que às vezes você projetava em 6, 7, 10 anos, você tem a possibilidade de diminuir esse tempo de alcance. Então, cara, eu aprendo muito sendo pai, né? E o instituto, eu falo que nada mais é do que tu gerar essa referência para até mesmo para crianças, jovens e adolescentes que têm pais, mas são órfãos de pais e mães vivos, cara. Porque tem muito isso, cara, porque hoje a gente tá numa correria que pai e mãe estão querendo trabalhar, correr e desenvolver financeiramente, pagar a melhor escola, dar o melhor videogame, dar o melhor tênis, o melhor isso, o melhor aquilo. E aí, se você for ouvir em essência o que aquela criança ela deseja, ela não queria ter o melhor tênis, ela não queria talvez ter o melhor apartamento, morar no melhor condomínio. Ela só queria às vezes ter a atenção do pai. E o complicado é que quando a gente chega, às vezes, sei lá, com 40, 50 anos que seja, e aí a gente às vezes vai ser avô, ou às vezes a gente gera uma situação que o nosso filho não quer nem ser pai, ou a nossa filha não quer ser mãe, porque criou-se um ruído naquilo, né? E criou uma falta de referência, ele não quer porque faltou referência, faltou algo que não faz sentido para ele naquele momento. E aí o pai se dá conta que construiu algo absurdo, algo grande, tem inúmeras propriedades,
mas às vezes ele já não tem mais nem a atenção do filho, né? E aí não tem mais nada que ele faça na vida que ele vai voltar ao tempo, né? Então por isso que eu trago uma reflexão, cara, total aqui, acho que é uma reflexão e uma provocação, que a gente tem todo o tempo do mundo para construir financeiramente a nossa vida. Não estou estimulando ninguém aqui para ser irresponsável no seu Equilíbrio, né? trabalho, um equilíbrio. E assim, uma outra coisa que eu sempre falo, né, que a vida, para ela ser equilibrada, ela precisa ter constantes desequilíbrios. Esquece a vida linear, né? E você vai ter que entender que horas eu vou estar fazendo um esforço muito mais aqui na minha área profissional, como você deve ter esses momentos agora abrindo uma nova clínica, você tem uma relação, né? Pô, quem está do teu lado vai entender que, pô, esse momento é o momento que eu estou com o pé mais fundo aqui no negócio. Mais horas eu vou desfrutar, vou contemplar isso aqui, vou conseguir dar a devida atenção, mas quando se fala no equilíbrio aqui, no, vamos dizer, num olhar de 10 anos, né? Eu estou construindo, vivendo, contemplando, semeando. Aí o equilíbrio é esse. Eu não estou deixando de contemplar a vida, digamos, com um pensamento passado de quando eu me aposentar, quando eu fizer 50 anos. Para mim, eu não penso para trabalhar na minha vida nunca. Eu penso em estar trabalhando e servindo e dividindo o que for me confiado até meu último suspiro. Eu falo isso para minha filha todos os dias. Elas ouvem isso dentro de casa todos os dias. Sim. Ano passado eu tive um ano mais tranquilo, empresarialmente falando, de negócio, profissionalmente. E ano passado eu aproveitei muito elas. E eu ainda falei para elas, no começo desse ano, em fevereiro, eu disse, ó, esse ano eu tenho certeza que é o ano que o papai vai haver um desequilíbrio, que não vou estar mais tanto naquela frequência como eu estava no ano passado, mas existe um combinado. Eu vendo a ideia, existe um porquê e existe onde que a gente deseja chegar num determinado estágio inicial. E aí quando a gente chega, o mérito não é meu, Jonathan, é de toda a família, porque o pior, não vamos dizer pior, mas o trabalho, na minha visão, mais importante que fundamenta um homem ou até uma mulher de negócio cara, é tu ter na tua casa um lar, que seja um local que tu consiga acolhimento, que tu consiga ser você em essência, né? Porque daí, trazendo aí para a tua área da saúde mental, uma das coisas que eu vejo com todas essas distrações que a gente tem no mundo é esse gasto energético de a gente criar rupturas do nosso ser, que eu às vezes no meu trabalho eu tenho que desenvolver uma personalidade, aí em casa eu desenvolvo outra personalidade, no meu ambiente de amigos eu desenvolvo uma outra personalidade. Cara, tu vai fragmentando-se em tantas personalidades que tem momento que tu se olha e tu não sabe quem é. E aí, quando tu não sabe quem é, eu acho que abre o espaço Isso. para todo um resto, né? Eu acredito muito que um dos maiores espaço para tu desenvolver algo em cadeia, fora quando é patológico, né? Mas vamos dizer, emocionalmente falando, é quando de fato tu em identidade tu não consegue se reconhecer, tu não consegue se entender, né? Porque a gente falou isso também num outro episódio, de que todos nós, eu acredito nisso, né? A gente tem uma voz interna. A gente tem uma voz interna. Todo mundo tem, cara. Só que a gente olha para tanto lado e ouve tantas pessoas, ouve podcast, ouve jornal, compara-se no Instagram, no TikTok, seja no que for, na rede social que se usa, para comparar com a vida de outras pessoas que não estão vivendo a voz que é a tua voz. Às vezes nem elas estão vivendo o que é o chamado delas, entendeu? Consciência. É, Se eu tô a consciente. consciência. A consciência, alguns vão trazer para o lado de consciência, outros vão trazer para um lado espiritual, que é o chamado da vida, Isso. né? Porque eu falo que a identidade, ela está muito conectado a esse o porquê da vida. Uhum. Uns vão chamar de consciência, o porquê, o chamado, Isso. mas em essência é isso. É o porquê, né? Se a gente for olhar numa infinidade de possibilidades do mundo, cara, a gente não é um acaso. Até aqueles que às vezes acreditam que a vida é um acidente, que foram fruto às vezes de uma traição entre pai e mãe, se N fala, situações. independente da situação que for, de um abuso e que seja, cara, a tua vida é uma dádiva, é um presente de Deus, cara, é um presente que
independente da dor que possa ter havido que foi fruto disso, cara, não tem. E eu entendo que quando tu é fruto de algo assim, talvez exista um porquê muito maior ainda na tua vida, cara. Porque eu falo que é, o maior instrumento de cura no ser humano, cara, é a nossa dor, é o nosso depoimento, assim, né? Tipo, ah, gerar uma fagulha, uma possibilidade de uma mudança de percepção, não pelos meus méritos, mas sim pelas minhas cicatrizes, né? Tanto que eu falo que um bom líder, ele consegue influenciar as pessoas não por mostrar que ele é o Tony Stark da empresa, né? O super-herói ali da Marvel, mas sim porque a história dele é recheado de tropeços, de cicatrizes, de decisões erradas, e ele se coloca numa situação de vulnerável, mas ele consegue trazer que o sucesso dele é um compilado de vários erros e que ele está ali justamente para que o time dele não cometa os mesmos erros, que tu não precise replicar aquilo, né? Então, cara, indo para esse lado da saúde mental, eu fiz uma sigla aqui que no anterior a gente falou sobre o ROI, do capital humano. E aqui eu criei um RSS, né, que é o retorno sobre o ser. Do que na tua visão impacta. Tu falou sobre turnover, a gente falou sobre que nada mais é ali do que tu reter, tu gerar esse pertencimento para que as pessoas queiram ficar ali dentro, né? O absenteísmo, mas esse retorno sobre o ser, a gente pode ir muito além de aumentar a performance comercial, aumentar as vendas em si, né? Porque aquele profissional da área de vendas, ele sabe muito bem o porquê e o porquê que ele faz o que faz ali, e os maiores diferenciais dele não tá às vezes no produto e na solução, mas sim no como ele se posiciona com aquele potencial cliente, porque tu és incopiável, né? Eu sempre falo que a maior diferença entre eu e o meu concorrente sou eu mesmo. Depois vem qualquer outra situação da minha solução que eu vou ofertar, mas primeiro eu. Porque se eu tenho um atendimento contigo, cara, eu gero uma conexão que, pô, tira aquela situação que, uau, né? Porra, que massa, que incrível. Pô, ele me esclareceu isso, aquilo, tal, ele não teve ansiedade de fechar um negócio de agora, tal. Foi construído, gera muito mais confiança Muito. na tua tomada de decisão, Muito. né? Então, o que na tua visão esse desenvolvimento, essa implantação, vamos até trazer para dentro do teu negócio de levar essa consciência da saúde mental, impacta não só numa eficiência do negócio, mas na eficácia. Porque eficácia é diferente da eficiência, né? Às vezes e hoje é o que eu mais vejo, que as empresas elas estão hiper mega eficientes, mas às vezes com baixa eficácia. Porque as próprias pessoas estão distraídas demais, né? Então tu cria um processo absurdo, automações, investe em muita situação, mas tu acaba fazendo muito pouco usufruto, porque as pessoas estão perdidas. E aí é que tá o como que a gente aumenta ou como que a gente potencializa isso focando nesse desenvolvimento do ser. Então, tu falou algumas coisas e algumas me chamaram bastante Falei atenção. bastante, né? Não, mas foi uma aula, né? Aula. E aí, no meio dessa aula, assim, algumas coisas pegou assim, e eu refletindo, assim, e justamente quando eu tava falando sobre família e sobre essa tua entrega com a família e tudo mais, e uma hora você fala sobre a atenção, né? Sobre a atenção. Porque às vezes o nosso familiar, o nosso filho, filha, pai, mãe, ele não quer algo caro, ele não quer o Sim, carro, ele não quer a roupa, ele quer atenção. atenção. Mas parece básico, parece até, meu, pô, tá, atenção, ok. Mas se a gente pensar hoje, se a gente parar para refletir, atenção é o ativo, é o ouro. A atenção é o Sim. ativo mais valioso do mundo, né? As empresas que mais valem hoje é porque tem atenção do público, né? No Instagram, no Elas têm Google. estratégias para Sim, reter atenção. Então, se a gente entende que a atenção hoje é o ativo mais valioso, aí a gente fala, porque sim, e se a gente entende que esse dispositivo, né, o celular, ele tá o tempo todo ali tentando tirar nossa atenção, e aí também, só que a gente entra também numa pergunta existencial, porque
ao mesmo tempo que esse dispositivo ele traz essa questão de puxar para o vazio, para situações que tiram a gente do nosso, mas ele também tem muita coisa boa, né? A Claro. tecnologia traz muita coisa boa. A gente tá vivendo cara, os próximos 10 anos eu sou assim, ó, a gente começa a olhar o que está acontecendo de pesquisa, de informação, a gente fala, cara, a gente tá indo para um caminho fantástico. Óbvio, sempre Sim. tem ruído e a gente vai olhar, tem também muita coisa acontecendo que a gente fala, poxa, dá um pouco de medo, receio. É. Mas tem muita coisa É muito que junto boa. dos benefícios sempre vão vir Sim. desafios, né? Sempre. É que Sim. nem você falou, né? A vida não é linear. Sim. Perfeito. É isso. A vida não é linear. Então, são altos e baixos, montanha-russa. Não existe a fórmula do bolo e a gente vai descobrindo. Se nós conseguirmos olhar fórmulas de alguém que já passou para não ter que passar novamente, melhor. Aí a gente tá na frente. Sim. Se a gente conseguir ter pessoas que já passaram, aí, porra, a gente tá muito na frente, né? Mas muitas vezes isso não vai acontecer. Muitas vezes vai ser você. Tu vai aprender errando, caindo, Sim. tropeçando, né? Então a gente fala, poxa, então uma família é atenção, porque quando a gente vê, e aí fazendo esse link que você falou, assim, bem bonito, a tua fala sobre a questão da família, da construção e do que tu acredita como família, trazendo um pouco para a saúde mental. Cara, é fato, famílias estruturadas, eu não estou fazendo juízo de caso, porque Perfeito. existem diferentes tipos de famílias, diferentes formações de famílias, e eu entendo todas como famílias, Sim. desde que sejam seres humanos que estão ali numa situação de amor, numa situação de construção de valores, de Dizer ideais. um com o outro. Isso, então eu acredito. E aí a gente está falando, a gente vê que as situações, a gente tem internações, situações graves, quando tem uma família estruturada, o manejo, o trato, a chance da recuperação, pacientes, por exemplo, que Sim. adquirem um transtorno por uso de substância, né? A Sim. dependência química, a dependência comportamental. Se tem uma família estruturada, é muito outra. A família engajada no tratamento, o tratamento é mais eficaz, ele é mais eficiente. Se a família tá junta, A chance de recuperação é muito maior, sabe? É maior. Se aquele profissional. Aí por isso que a gente fala, poxa, os tratamentos, quando a gente tem uma pessoa que a estrutura familiar já está muito prejudicada, Sim. é muito mais desafiador. Sim. É muito mais desafiador. Então família Porque é linkando, base, né, cara? A família é um fundamento do ser, né? sabe? É o que sustenta a tua origem, né? Então, Digamos assim. então, linkando essa questão da saúde mental, saiu um estudo também. Tem um psiquiatra, que ele é lá da região de Minas Gerais, que agora vai me fugir o nome dele, é uma pena, porque ele tem uns estudos bem interessantes, porque ele é um dos poucos que tem a coragem, ele faz estudos assim, linkando a questão da espiritualidade, né? Da espiritualidade com dados para falar sobre saúde mental, sobre psiquiatria. Ele é um psiquiatra, né? Então, como existe a classe médica, ele é muito técnica, né? Sim. É muito fato, evidência, né? Sim. Espiritualidade vai um pouco pro outro lado. Então, ter um psiquiatra, e ele é um estudioso, ele é uma autoridade linkando isso e trazendo estudos em relação a isso, e ele citou um estudo que eu achei muito legal, linkando a situação de pessoas que tinham uma frequência semanal em algum grupo religioso, faziam parte dessa comunidade, Certo. elas tinham uma tendência menor à questão do transtorno por uso de substância, porque uma coisa ele entendeu, e ele faz esses links, que agora, como eu não lembro do artigo, eu não posso falar mais profundamente, mas é algo que, querendo ou não, nós somos seres de comunidade. Nós somos seres de comunidade. Sim. E a comunidade à nossa volta começa com a nossa família. Nós somos biológicos, sociológicos, né? Isso. É sociedade, né? Então, essas pequenas comunidades, família, escola, faculdade, trabalho, Sim. elas vão moldando os nossos valores e o que nós acreditamos, aonde nós queremos ir, e vão ajudando a gente a chegar lá ou atrapalhando, né? Então vem muito essa questão. Então, a nossa primeira grande comunidade é a nossa família. Então, quando a gente tem, Sim. e tem pessoas que não vão ter isso por uma situação X ou Y, porque a gente vive num país muito desigual, então tem pessoas que infelizmente não vão ter acesso Sim. a essa família, mas a gente falando agora de uma estrutura saudável, que tem essa família, que tem essa pessoa, consequentemente, ela vai ter a saúde mental dela, ela vai estar mais protegida. Ela tá blindada? Não tá blindada. Tem família totalmente estruturada, totalmente regulada, que ainda assim existem situações X e Y que acontecem com a Não é pessoa. a garantia, né? Isso, não é garantia. Mas a gente entende como uma proteção, né? Sim. A gente entende como uma proteção. Então isso é muito importante. Então essa questão da atenção e da família é o que eu queria, né, reforçar. Porque daí a gente vai linkando isso com a questão da próxima comunidade, né? Do trabalho, né? Essa comunidade que a gente
na vida adulta, né? Depois dos 18, 20, uns demoram um pouco mais, outros começam um pouco mais cedo, mas vamos dizer que é 18, 20. A gente começa a ser, é a comunidade que a gente mais convive, né? Se a gente entende que uma média de trabalho, CLT, é uma média de 8 horas por dia, a gente dorme mais 8 horas, então as pessoas que a gente mais convive são as pessoas do nosso trabalho, né? E aí vem a questão de, poxa, o lugar que eu trabalho, ele é um ambiente saudável? Ele é um ambiente que tá me ajudando na minha totalidade, na integralidade do meu ser, né? Sim. E você comentou uma hora, por exemplo, a gente sabe que muitas pessoas não vão estar ali pro resto da vida. Às vezes é uma passagem. Sim. Ali é um degrau para outros objetivos. E tá tudo bem. Claro. E tá tudo excelente. Mas o que eu acho que as pessoas. Eu sempre falo, eu estava conversando com um rapaz que está trabalhando comigo ali, no Espaço de Saúde Bem Verdia, e eu estava orientando ele sobre isso, falando, cara, tudo que tu for fazer, cara, tu vai limpar a rua, cara, seja o melhor Sim. limpador de rua da história do mundo. Se tu Claro. vai, cara, se tu vai, pô, tu foi contratado pra cadear, cara, seja o melhor, porque no que tu fizer, se tu tiver essa mentalidade, tipo assim, poxa, eu vou Do fazer com melhor em tudo. excelência, tu vai, cara, isso consequentemente vai respingar em outras áreas da tua vida. Seja organizado, seja, sabe por que isso? Porque mesmo que você, poxa, vamos lá, trabalhos que eu já tive. Trabalhei em presídio, assistente de compras, trabalhei como vendedor de plano de celular empresarial, trabalhei em agência, eu lembro que eu ligava para as pessoas que estavam devendo para o banco, o carro, já estava em dívida, eu tinha que achar essas pessoas, enfim, trabalhei como analista de compras, trabalhei na importadora, trabalhei como comprador em universidade, cara, já trabalhei de garçom nos Estados Unidos, já limpei mesa. Vamos dar um exemplo do garçom, né? O que eu preciso fazer? Eu preciso ir lá servir. Não era garçom, era antes do garçom, era busser, que eu acho que chama, que é o cara que limpa a mesa e deixa pronta pro garçom chegar e arrumar. Era um restaurante que era o Fine Dining, né? Restaurante chique lá na Flórida. O que eu precisava fazer? Eu precisava estar ali e tinha gente que tava fazendo o mesmo serviço que eu, que tinha, na época eu era mais novo, mas tinha gente que tinha 30 anos, 40 anos, pessoa que foi fazendo. E eu tava ali limpando e tal. O que eu precisava fazer? Eu precisava limpar, eu precisava deixar ele limpo. Mas o que eu fazia? Cara, eu era chato, porque eu limpava, eu ia no bar, eu perguntava, eu enchia o saco. Aí nas minhas folgas eu ia no bar, porque eu queria, cara, o bartender, eu ficava, não, eu quero aprender, quero aprender, quero aprender, quero aprender. Cara, o que aconteceu? Chegou um dia, a bartender faltou por causa da doença, não tinha ninguém. Átila, vai pro bar. Fui pro bar. Aí, cara, quase me perdi todo, né? Não sabia falar inglês direito, né? Pô, fiquei um dia, fiquei dois, falou, pô, tu vai ficar no bar à tarde. Comecei com vaga, comecei a trabalhar de bartender. Depois comecei a aprender mais, a oportunidade, fui pra noite. Aí virei bartender do restaurante lá, em Las Olas, um dos principais ali da avenida. Por que isso? Porque, tipo assim, cara, porque eu quero fazer, eu não quero ficar ali só fazendo o Sim, que eu tenho que sim. fazer. Eu quero aprender, eu quero, né, eu quero buscar mais. A mesma coisa nos outros empregos, sempre, porque é uma coisa minha. Eu tenho isso de, tipo, eu não sei se é do meu pai, eu não sei se é de criação, o que que foi. Mas se eu tô aqui, pô, se eu tô aqui tendo essa conversa contigo, eu quero fazer essa conversa ser a melhor possível. Porque eu sei que eu tô tendo uma oportunidade aqui de poder extrair o melhor de ti e a gente poder junto construir um negócio legal. E é isso, então se as pessoas puderem ter um pouco desse pensamento, dessa visão, mesmo que não seja para sempre, mas que seja, enquanto durar, que seja o melhor possível, né? Porque aí a gente vai conseguir evoluir, porque a gente vai evoluir numa questão de entrega para a empresa, aí vem a questão que volta para a gente falar de saúde mental, né? Como que a empresa devolve, né? A empresa devolve estruturando um ambiente, estruturando cada vez mais uma organização saudável, uma organização que olha para o profissional, uma organização que olha para o profissional além do Átila que está ali para fazer aquilo X, mas que olha qual que é a necessidade dele, qual que é a demanda dele em segurança física, né? E em segurança emocional, em saúde, como que ele tá, como que essa pessoa, como que eu posso ajudar essa pessoa a melhorar. Então, é uma via de duas mãos, sabe? Eu não posso exigir só que as empresas, NR1, o governo agora colocou, vai ser multado, e é isso. As empresas têm que salvar a vida das pessoas. Se a pessoa não se ajudar, se a pessoa não for por onde, se a pessoa não tiver boas práticas, né, de atividade física, higiene do sono, tudo que a gente sabe, Alimentação, né? alimentação junto nesse tripé, né, se a pessoa não fizer isso, a empresa pode ser, meu Deus, a Fórmula 1 a Ferrari da saúde mental. Mas não adianta, porque Engraçado que tu falou de Ferrari e da saúde mental. Eu tenho uma coisa que eu falo sobre Ferrari, cara. E só fazendo um adendo, Sim. porque bem pertinente. Eu falo bastante que, focado para o meu ambiente comercial de vendas, né? Uhum.
que eu falo muito para diretor ou gestor comercial, que não adianta você ter um processo, um CRM, uma automação que for na tua empresa, pode ser o processo Ferrari, a automação Ferrari. Se o teu piloto é um piloto de 1 milha, Ah, já vi isso, já vi não isso. adianta, tu vai ter ali um avião, Sim, sim, sim. né? Tipo, sei lá, um Airbus ali, e o cara é piloto de teco-teco, ele não vai saber fazer usufruto daquilo. Sim. Entendeu? Ele não vai nem conseguir tirar Tipo assim, aquilo do ponto A pelo ponto B. Ou se tirar, cara, vai ser muito aos trancos e barranco, custando muito mais, com um tempo de viagem muito maior. Então, isso que tu coloca é bem pertinente. É E bem. eu já passei por isso, porque ali a gente tem um CRM ali para em relação, né, às procuras e tudo mais, para Sim, equilibrar, a gente montou, a gente pegou um CRM para utilizar, que foi o Exact Sales. sim, E é um CRM, é uma Ferrari, é um CRM para empresas estruturadas e tudo mais, né? Só que como nós somos tal e o nosso core business não é a parte de vendas, a gente tem uma equipe de suporte ao familiar, de sucesso do paciente, que vai fazer um trabalho, mas eles não são profissionais, a gente não tem um funil estruturado e tudo mais. sim. E aí, o que acontece? A gente estava pagando ali um valor alto, porque é um CRM caro, e a gente não via por quê? Porque e aí a gente. Justamente o que tu falou, não adianta, eu não tinha esse pessoal pronto para aquilo ali. Então, pra gente poder refletir. E aí, fazendo a continuação ali do que a gente estava falando em relação à Ferrari, eu posso, né? A empresa pode fazer tudo que for. E para poder se adequar, e suporte, e psiquiatria, e psicologia, e vamos lá para cima, tudo bem, ok. Mas se os profissionais não entenderem que a mudança começa com eles. Claro. A mudança começa comigo, começa contigo. A mudança começa na forma como a gente trata os nossos colegas. Sim. Como é que eu dou bom dia? Eu pergunto pro Jonathan quando eu chego aqui: Ô, Jonathan, como é que você tá? Como é que tá se sentindo, Jonathan? As pessoas não perguntam, as pessoas é automático e não fazendo um juízo de caso, mas tá todo mundo tão corrido, tão coisa que, ó, bom dia, tudo bem? Ou vocês nem dão bom dia, tá na correria. Como é que tu tá sentindo? Tá bem? Pô, como é que tá com teus filhos? Pô, não tá muita pressão agora? Pô, tu vai ser pai novamente? Cara, tá tudo bem contigo? Quer tomar um café? Se precisar de alguma coisa? Tá? Tô aí. Então, tipo, as pessoas não têm muito isso, e a gente pode falar um pouco de cultura, principalmente quando a gente vai falar um pouco né, dos homens, nós, a gente tem essa cultura de que as novas gerações estão quebrando, mas enraizada, tipo, precisamos suportar tudo. Sim, sim. E a gente, e de novo, equilíbrio. A gente fica naquela de ser o super-herói, né? Que a gente não pode demonstrar nenhuma fraqueza. Tem muito A gente disso. tem que carregar o mundo nas costas. Né? E, de novo, equilíbrio. Eu também acho que, tipo assim, o extremo, cara, não dá pra se melindrar o tempo todo e Claro. tá o tempo todo, porque, cara, a vida é difícil. Resumindo, é isso. Sim. A vida é difícil e vamos engolir o choro, mas agora vamos pro equilíbrio, senão o pessoal da psiquiatria vai me matar. Ao mesmo tempo que a vida é difícil, para algumas pessoas a dificuldade se torna um fardo muito pesado. Então, se nós possamos ser multiplicadores de poder dividir junto esse fardo, eu acho que esse é o nosso trabalho como liderança. Sim. E as empresas. Só que as pessoas, se só a liderança fizer isso, não adianta. Aí vem a questão da gente já estar falando de cultura, né? Porque se cada um entender o seu papel nessa gestão desses riscos psicossociais, se cada um entender que nós somos ali dentro da empresa, nós somos uma comunidade, e nós temos que junto, né, trabalhar para implementar as boas práticas em saúde mental e entender que nem todo dia o Jonathan vai estar na sua melhor performance, Claro. vai ter alguns momentos que ele vai ter desafiador, e aí a gente tem que, e aí a gente, vou além, vamos sair um pouco da empresa e vamos levar isso para o nosso dia a dia. Vou dar um exemplo, tem um colega que agora, recentemente, terminou um relacionamento de 10 anos, 10 e poucos anos, e a gente estava ali num grupo de amigos e comentaram isso, e todo mundo, enfim, falou mil coisas, falaram um monte de coisa ali no churrasco, pô, não sei o quê, vou sair, fazer isso aqui. E ninguém perguntou como é que o cara tava. E é uma coisa normal, é cultural, ninguém perguntou, tipo, tem que fazer isso agora tu vai fazer isso, agora tu vai sair, tá? Ninguém perguntou. E aí, tipo assim, e nem eu, porque ele também tava num contexto, um monte de gente e churrasco. Sim. Mas aí depois, durante a semana, eu peguei e mandei uma mensagem pra ele. Mandei mensagem, falei, olha, cara, só pra te avisar, né, tipo assim, pô, tô sabendo, tudo mais, pô, faz uns 10 anos, não sei como é que você tá, mas se precisar tomar um café, tomar uma água, ou sair pra tomar uma cerveja, o que for, cara, conta comigo, não deve estar sendo fácil, porque é um relacionamento de 10 anos, então saiba que a gente pode conversar, né, independente do que for, cara, vamos, né, precisar, vamos Sim. conversar. Então, e eu tenho muito isso, porque eu já precisei de ajuda. E eu tive ajuda, sabe? Eu precisei de ajuda. Eu busquei ajuda e já faço terapia até hoje, por sinal. Beijão. Então já precisei de ajuda e tive ajuda. Então, que eu possa ser uma ferramenta, não somente ali na empresa, não somente ali na organização, mas o Átila no dia a dia. Porque que nem você, o seu trabalho, né, a sua consultoria, a sua mentoria que você dá para a empresa e para os profissionais, isso você está fazendo no contexto do trabalho. Mas, cara,
esse é você no dia a dia. É, Porque os teus valores, é o que tu tá vendendo, é o que tu prega. Sim, É o que tu falou. E quando a gente consegue fazer isso, aí também traz outra coisa que você falou, né? De ter várias personalidades com diferentes grupos, diferentes pessoas. Você é um cara que não faz isso. Você é aquele cara com todo mundo. Eu também, Mas eu tento ser. eu já tive esse lado de ser, Ah, todos nós. Todos nós. A gente tá numa construção, né? buscar ser algo que não era, Sim. entendeu? E aí é o que eu falo, né? A cicatriz me fez entender que, cara, nada é mais importante do que tu buscar a integridade, né? E a integridade, ela deriva do de indivíduo, né? E indivíduo é não ser dois, que indi significa não, do é dois, né? Então não dois, é tu não se fragmentar em dois, menos ainda em três, quatro, né? Então assim, tu na integridade ser aquela pessoa, cara. E dentro de empresa, eu sempre falo que para que a gente tenha um senso de unidade nas empresas, a gente precisa ter pessoas que andam em integridade consigo. Porque se eu tenho pessoas que são fragmentadas consigo, pô, como que a gente vai ter um senso de unidade na empresa? Né? Claro que a conduta de cada um do ser não é da empresa, né? Mas claro que o processo de recrutamento e seleção dentro das empresas hoje, na minha visão, é, tecnicamente a gente desenvolve muito mais do que princípios, valores. Então, assim, eu acho que a empresa ela tem que contratar muito de acordo com o manual da cultura da empresa, se aquele perfil ele está muito alinhado com a cultura da empresa, com os valores da empresa, né, com o propósito da empresa. Ou como que eu vou colocar alguém para trabalhar lá no seu negócio, que é totalmente humano, né, se às vezes é uma pessoa que ele não tem esse olhar de cuidado com o próximo. Né, que infelizmente a gente tem, né? Eu conheço pessoa que verbaliza que prefere cuidar e ter um cachorro, um gato e tudo mais, de cuidar, do que às vezes ter um filho e tá tudo bem, né? Cada um sabe o que é o melhor para si, vírgula. Eu acredito que só não se permite a de fato ter uma experiência diferente, porque às vezes é algo que lá atrás tem alguma dor, alguma ferida não tratada, assim, sabe? Então, o que aconteceu com o teu amigo de todo mundo falar, uma bagunça, fazer isso, fazer aquilo, é o que as pessoas têm hoje dificuldade, e eu já tive nessa posição, assim como tu, de ter ajuda, e por muitas vezes a gente foge da dor. E aí a gente vira várias personalidades, a gente tá fugindo. Fuga, né? Meu, e dá uma bagunça na vida absurda, né? E fuga. E assim, cara, eu sempre falo que em todo desafio, eu vejo até o lado bom. E num momento da minha vida de muita fuga, cara, a vida ela é tão boa e generosa que eu conheci pessoas maravilhosas nesse meio do caminho. Tipo, tu é uma da pessoa que eu conheci nesse meu momento de vida. O Rica é hoje o meu melhor amigo disparado, é um irmão de vida. Vive hoje, tá lá na Irlanda. E, cara, eu conheci ele num dos momentos mais desafiadores da minha vida. E um cara ímpar, assim, ó. A própria Elo Solar, que é a empresa que eu fundei anos atrás junto com o William, eu conheci o William na minha sociedade ali, nesse meu pior momento da minha vida. Sim. Então, assim, eu falo que mesmo nesses momentos ruins, a vida ela tá repleta de boas oportunidades. Mas basta tu estar atento e se apegar e principalmente ter a fome de querer ser melhor do que ontem. E principalmente de encarar aquilo que faz com que você queira fugir da situação e não enfrentar. Tem uma palavra muito boa e com certeza tu faz uso dela, autoconhecimento. Sim, total. Isso é rei. Autoconhecimento é rei. E quando eu digo é rei, é porque, cara, autoconhecimento, ele é a base de tudo. Porque se a gente tem autoconhecimento e se a gente trabalha isso, o que é autoconhecimento? É isso que a gente está conversando, é sobre isso. É entender quem sou eu, o que eu busco, o porquê eu busco, fazer essas provocações, né? Quando a gente tem isso muito mais esclarecido, quando a gente tem isso mais elucidado, olhar no espelho é mais tranquilo, Claro. deitar no travesseiro é mais Não se tranquilo. culpar tanto, né? Isso, deitar no travesseiro é mais tranquilo. Entender as limitações. Porque às vezes a gente fica querendo parametrizar por um próximo, né? A vida alheia. A gente quer ser parecido, a gente quer. Mas aí, pô, em essência, tu não és aquilo. E aí tu fica querendo
arrumar várias situações do porquê, por que que eu não sou assim, por que que eu não... Enquanto isso, às vezes tu tem uma joia, uma situação absurda que poucos têm, mas porque tu tá querendo migalhas de ser ou de pertencer a alguma coisa que às vezes nem te convém. E eu falo que eu trouxe no outro episódio também que, mais uma vez, o garimpeiro, ele não produz o ouro. O ouro tá lá. É o dever do garimpeiro só fazer o quê? Cara, tirar, remover as pedras. Eu acho que na nossa vida é isso também. A gente remover as pedras que nós mesmos, durante a nossa jornada de vida, a gente vai entulhando. E aí existe aquele insight, existe aquele momento de inflexão de que eu tomo a consciência, eu começo a ter esse autoconhecimento, e aí eu falo que a partir do momento que tu tens esse conhecimento, tu tens a responsabilidade de aplicar na sua vida, de começar a agir, né? Não ser omisso com aquilo. Pô, uma vez que tu, por isso que fala que o conhecimento liberta, né? E aí de fato tu começa a tirar essas pedras e entende que muitas vezes vai exigir força, vai exigir dor, vai ter que acessar aquele local que por muitas vezes tu faz de tudo para se anestesiar e nem mexer, vai precisar. Cara, para tu se liberar, para prosperar e viver uma vida de abundância, eu falo que dentro da Equant a gente tem um método chamado Vidas, né, que é virtudes que inspiram a despertar abundância e sabedoria. Isso tudo pautado em virtude, né? Virtude, virtude, virtude. O que que é virtude? É aquilo que, em essência, tu carrega de maior valor internamente. E tu conseguir acessar isso, né? Essa área de maior valor que tu tem. Por muito tempo, e eu fiz de tudo ao longo da minha vida, foi fazer exatamente o oposto que a gente está fazendo aqui agora. De me esconder, irmão. Para mim, isso aqui é o maior desafio. É o maior desafio, porque eu sempre fiz de tudo para estar nos bastidores. Uma das brigas ali na época da Elo com o pessoal do marketing e tudo mais era que eles queriam que eu fosse à frente, a figura da empresa, e eu não. A gente acabou pagando algumas figuras públicas e tudo para representar a empresa, para fazer campanhas, mas eu sempre me esquivei disso. Quando fiz pouquíssimas vezes e o Marcel estava até rindo comigo que teve um dia que, meu, para gravar conteúdo assim de minutos, de, sei lá, de 5 minutos, foi quase que um dia todo, cara. Assim, uma trava absurda. E desde novo eu ouvia que eu tinha que comunicar, que eu tinha algo que é sempre voltado a desenvolver pessoas e de liderança e etc e tal, mas eu sempre fiz de tudo para ir num caminho contrário. Fui para a área de engenharia, depois eu acabei me empreendendo na minha vida, liderei sempre times comerciais, estive à frente de time comercial, só que sempre por trás dos Bastidores. panos, né? E o maior romper foi quando eu recebi esse projeto da Ecoante e consegui transmitir tudo isso. E uma coisa que até eu ouvi num dos podcasts aqui, um dos nossos episódios também, que, cara, infelizmente, o que comunica, o que fala, o que aparece, ele supera o melhor. Não Claro. adianta ser o melhor na área, tu ser às vezes a melhor clínica do Brasil, do mundo, etc. Mas se tu não comunicar isso, vai ter alguém que, cara, entrega algo com menos valor, com menos esse teu desejo de fazer o melhor antes mesmo, né? Eu falo que isso é o desejo de fazer o melhor no próximo antes de a mim mesmo. E tu relatou isso no servir, né, as pessoas, tu ter essa fome de querer a mais, essa curiosidade. E tem muita gente que fica esperando a oportunidade. E é nato que hoje essa oportunidade, e vai ficar até por um próximo episódio que eu vou querer descobrir isso com todos, é de dessa volta toda da vida, o como chegar a ser um diretor de um hospital que é referência hoje no Brasil, né? O como. Meu, o cara trabalhou no presídio, o cara trabalhou de garçom, o cara trabalhou de comprador numa empresa, o cara fez isso, o cara fez aquilo, e hoje ele é diretor de um hospital psiquiátrico. Tá abrindo uma clínica, tá agora com produto dentro de negócio. Ou esse como? Eu imagino e até tomo uma liberdade de responder que existe uma palavra com 4 letras, que é fome. O fome de querer mais sempre. E essa fome de querer mais sempre conectada a pessoas, de poder impactar mais vidas e principalmente de que tu, nesse teu processo de autoconhecimento, tu encontrou essa virtude e conectou com esse negócio, né? Então, muito bacana, cara. Às vezes a gente dá voltas na vida
para chegar num local que a gente nunca imaginava, como eu também nunca imaginava de estar num local, de estar à frente da própria Quant, que é um projeto bem robusto. Hoje, inclusive, a gente avançou com uma indústria, cara, bem bacana. E é algo assim inimaginável, olhando há menos de um ano atrás, é inimaginável. Sim. Assim como possivelmente tu, há 6, 7 anos atrás, quando estavas começando a clínica, é inimaginável tu estar hoje, né, na posição, o que tu trouxe ali muito bem colocado, de, pô, esse é o maior mérito que o empresário tem, cara. Quando ele não é mais escravo da empresa, que a operação do negócio toca, você faltando. Isso. E tem muita gente que endeusa que as coisas só funcionam quando ele tá ali próximo. É, que vem uma questão até de insegurança, né? Poxa, se Sim, funciona sem mim, meu sim, Deus, qual que é o meu valor, né? É porque daí a pessoa já não tem muito perfeito, claro na cabeça, né? Como que funciona uma organização de alta performance, enfim, né? perfeito. Crescimento. Falou ali, eu com certeza há 8 anos atrás não imaginava estar onde eu tô hoje, fazendo o que eu sou, o que eu faço hoje e sendo quem eu sou hoje. Mas com certeza eu tenho já agora muito claro meus próximos 5 e 10 anos. Acho que a gente já quando a gente tem um momento que a gente, tipo assim, eu pelo menos comigo foi assim, vamos, 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 vamos. Eu tenho sede, eu tenho vontade, eu quero fazer. Vamos. Ah, pra onde? Vamos. Pra onde me colocar? Eu quero ir. Eu Sim, preciso fazer acontecer. Vamos junto? Vamos. Vamos aceitar? Vamos. Vamos cair pra dentro? Vamos. Vamos montar empresa com 21 no interior de São Paulo, distribuir bebida? Vamos. Quebrou. Volta. Trabalhar em presídio? É o que tem? Vamos. Vamos. Não sou filho de pai rico. Sempre tive que correr muito atrás para fazer acontecer, então vamos. E aí nisso a gente foi conhecendo e foi criando, né, um pouco de expertise, de know-how. Pô, fulano trabalha assim. Pô, o meu gerente, o Ederson, poxa, ele trabalha assim, né? Pô, me motiva. É isso que eu quero pra mim. Aquele gerente, pô, ele é um pouco mais técnico. Vou pegar isso pra mim. Aquele gerente, ele não faz nada. É isso que eu não quero pra mim. E aí a gente vai construindo, construindo, construindo. E buscando, mas tu falou em relação ali com diretor executivo ali do hospital à frente, e eu acredito muito em missão. E não é pra todo mundo, tem gente que talvez não vai ser a missão, porque, enfim, a missão. Mas pra mim foi uma missão, um chamado, assim, sabe? uhum, Hoje eu vejo que foi uma missão, um chamado. Hoje eu vejo que eu tô onde eu devia estar, no meu lugar no mundo. perfeito. E. Porque, cara, ver o que eu vejo todo dia, acompanhar o que eu acompanho todo dia, poder ser esse ambiente de segundas chances, acolhedor para as pessoas, sendo que eu não sou da área da saúde. Pô, mas Sim. como é que tu foi? E aí é mais louco ainda, eu não sou da área da saúde. O que acontece? Eu convivi desde muito cedo com a psiquiatria, porque a minha mãe, ela sofreu de depressão e ela era diagnosticada com bipolaridade. Então, ela tinha alguns momentos que ela tinha um rompantes e ela tinha que ser internada. E isso, década de 90, final da década de 90 ali. Então, eu tinha 8, 9 anos. E eu ia visitar ela em alguns hospitais psiquiátricos no interior do Rio de Janeiro. E eram locais, assim, né? Dispensa comentários, mas eram locais totalmente insalubres, totalmente. A psiquiatria Que sempre é o foi muito que, às vezes, malquista. o próprio cinema, às vezes, já Mostrou, vendeu essa ideia, relatou, né? relatou. Relatou E, isso. e é a realidade de antigamente. Sim. É a realidade de antigamente. A psiquiatria começou ali, eram os excluídos e tudo E eu mais. tive o prazer de estar lá na tua Sim, clínica, não uma, sim, mais vezes, mais que, acho que foram 3 vezes que eu estive sim, lá. sim, sim, sim. Cara, é um ambiente leve. Sim, sim. A gente tenta, faz o máximo possível. Porque justamente, porque agora vem a questão da missão. Então, eu tive. Então, eu fui visitar minha mãe em locais. E aí eu tinha essa lembrança. A minha É um mãe, porquê bem. muito. Porque a minha mãe, ela acabou tirando a própria vida quando eu tinha 12 anos, pela questão de depressão. Ela, Sim. ela perdeu a filha. Eu tenho uma irmã que faleceu num acidente de carro. E eu tinha 12 anos quando isso aconteceu. E aí, 16 anos depois, com 27 anos já, apareceu a oportunidade de assumir um hospital psiquiátrico que estava com umas dificuldades financeiras muito grandes e já estava com a estrutura um pouco precária, enfim, e tinha uma equipe que estava meio desmotivada. E eu com 27 anos também, o que eu sabia da vida? Sim. Olha, eu de experiência em gestão, eu tinha muito pouca, mas eu tinha aquela fome e Uhum. eu tinha uma coisa muito certa. Eu tinha esse local vai ser um local para que se minha mãe fosse viva, eu pudesse deixar ela aqui e eu ficasse tranquilo. E é isso que eu vou trabalhar todo dia. Pô, E é isso que eu vou trabalhar todo dia. E aí começou. E aí a gente foi. E a gente foi arregaçando as mangas, sem dinheiro, sem. Mas, cara, a gente vai conseguir. E a gente foi indo. E aí quando viu uma coisa que era, pô, o negócio tava financeiramente, né?
num momento muito difícil, sem... Quando eu entrei, não tinha... Eu descobri depois, né? Porque eu entrei ali, não tinha alvará, não tinha a BITSE, não tinha alvará do Conselho Federal de Medicina, tava todo irregular. Sim. Falei, cara, a gente vai fazer isso acontecer de um jeito ou de outro. E vamos. E vai, e vamos. E juntamos, e com pessoas juntos, e fomos fazendo. Isso. Racionalmente, eu acredito que algumas vezes tu deve ter se questionado, né? Por que eu tomei essa decisão Ah, né? Racionalmente. meu Deus! Não, racionalmente, chorar. Chegou, eu, depois de um mês, entrei um mês, O que eu fiz? tive um ataque de pânico. Eu comecei, aí fui no psiquiatra, aí tive minha primeira experiência com terapia, com Sim, psiquiatria, sim. que eu comecei a fazer psicoterapia com o Dr. Ivan Paranhos. Dr. Ivan, tudo bem? Cara, é fantástico. E aquilo me ajudou a entender mais ainda, porque aí eu comecei a trabalhar toda uma questão, mas aquilo ali pra mim foi tipo, teve vários momentos que eu falei, meu Deus, por que eu fiz isso, gente? O que tá acontecendo? Será que eu vou dar conta? Será que eu vou dar conta? Será que eu vou dar conta? E meu pai, que é um cara sensacional, Eu tive o privilégio de conhecer. ele Fantástico. ele sempre ali, ó, me apoiando, sempre ali, tipo, Atila, vamos, sempre me ajudando no que pode, dando conselho e trazendo, e ajudando como podia, e trazendo muito uma questão de, poxa, pô, que orgulho que eu tenho de ti, meu filho, não sei o quê, ver tu fazendo isso Encorajando, né? acontecendo. E, cara, ver meu pai sempre foi um cara mais fechadão, assim, né? Sim. O pai nunca foi de elogiar. Meu pai, tipo, é uma geração assim, meu pai criado em fazenda e não Mas sei o hoje quê. ele já parece. Não, Hoje ele é alterou fluidão, né? totalmente, mudou totalmente nossa relação, muito depois do Covid, quase falecer Sim. também, mas então eu não tive Tô assim, até lutando contigo agora, né? sim, tá fazendo jiu-jitsu e tudo mais, então eu não tive uma adolescência, tipo, sendo elogiado pelo pai o tempo todo, Sim. pelo contrário, tipo assim, ó, nota boa, não fez mais tua obrigação. Sim, igualzinho comigo. Então depois, pô, com quase 30, ouvi meu pai falando assim, cara, que orgulho de ti, que orgulho do teu irmão ali na Europa, mas, cara, aquilo pra mim era assim, ó, porra, não posso desapontar ele, vamos fazer acontecer. Eu não posso desapontar essas 30 pessoas, na época era 30 o grupo de colaboradores. Sim. Não posso desapontar essas 30 pessoas, elas têm que botar dinheiro, botar comida na mesa, cara, não podemos deixar a peteca cair. Vamos fazer acontecer. E vai. E mais as famílias que estavam contando com o trabalho, né? Então, Tipo, essas 30 famílias, no já caso, eram 30 famílias. quando eu assumi lá eram 27 colaboradores. Ah, tá, mas eu digo quando eu falo famílias das Dos pacientes, pessoas, dos fora os pacientes. pacientes. Pacientes a gente tinha uma média de 25, 30 pacientes também. Então, cara, temos que dar um jeito. E vão dar um jeito, e vão dar um jeito da melhor maneira. Então, hoje poder olhar para um hospital que, cara, a gente tem muita coisa para melhorar e daqui 10 anos eu sento sentado de novo conversar e vou falar, a gente tem muita coisa para melhorar. Claro. Eu sempre vou ter muita coisa para melhorar e é isso. Mas poder olhar para um hospital e falar, meu Deus, é isso, né? É isso. São 55 leitos, é uma estrutura assistencial robusta, é uma equipe técnica qualificada, trabalhando baseada em evidências, é uma equipe redonda. De novo, a gente tem problema todo dia, mas empreender isso é resolver problema. Então a gente vai resolvendo problema. Então ver isso acontecendo, ver as pessoas tendo aquela ajuda, tendo aquela melhora, poder agora abrir um novo serviço, trazer um negócio diferente, mostrar que a saúde mental merece mais. A gente não merece ficar escondido. Por isso que eu trouxe, vai ser na Praia dos Amores. Eu falei, não, vai ser ali hoje no coração aqui da nossa região pulsante, né? Nós vamos fazer ali. Por quê? Porque a psiquiatria não tem que ter vergonha, a psiquiatria não é motivo de vergonha. Perfeito. Vamos quebrar esse estigma. Nós vamos fazer ali porque eu quero que as pessoas, quando forem fazer uma consulta, ou quando forem ter um atendimento, que a pessoa poste um stories ali porque aquilo ali tá legal, porque ela fala, meu, isso aqui tá legal, eu tô vindo fazer um trabalho legal, eu tô vindo aqui buscar ajuda, por que eu tenho que ter vergonha de buscar ajuda? Melhor do que bater no peito, acreditar que tá tudo bem, ficar fingindo que tá tudo bem até chegar num estágio que colapsa, Isso, exato. né? Exato. Que eu acho que esse é um do desafio nosso, né, no geral, principalmente nós homens, a gente é muito mais fechado e não ter esse ato, né, de reconhecer. Cara, e assim, ó, o legal é que tu vê que a combustão da tua vida de fazer tudo isso acontecer e chegar nesse cenário de impactar muitas vidas, tu chega numa situação do que tu relatou ali anteriormente, de que uma pessoa que passou, isso já deve ter inúmeras pessoas, né, mas que você recebeu o feedback de que ela hoje está numa família e que agora vai ser pai. Então, olha, né, a oportunidade de esse filho. Primeiro, que essa vida é derivada de uma vida que foi preservada. Ela já é consequência. A vida dela só acontece com a cruz daqueles dois genes.
Se não, cara, não haveria aquela vida. Então, e o melhor de tudo é tu vê isso se multiplicar, né? Tipo, daqui a pouco tem outro filho e tem neto, e assim, é uma, às vezes assim, ó, a preço de quê, né? Eu sempre falo, a preço de quê? Às vezes, cara, o despertar dessa fome em ti, cara, e desse impacto que tu tá causando hoje na vida de inúmeras famílias, e de tudo que vem pela frente, porque a gente é muito novo ainda, cara, olha o quão valor que tem a vida da tua mãe. Porque talvez isso provocou a tu dizer aquele sim lá que racionalmente você talvez falaria não. E isso, tudo que aconteceu, fez para que, através do teu trabalho, dessa tua devoção, de ser esse cara que coloca as pessoas para frente e engajam a comprar essa causa, que possa impactar muito mais vida e, cara, que esse projeto se espalhe a nível Brasil e que esse projeto espalhe a nível mundo, é porque eu vejo que combustível não vai faltar para isso. E a maior motivação eu vejo tu tens, né? Porque é a tua cicatriz que faz com que isso não seja um fardo, não seja um cansaço, mas que independente dos desafios, tu sabe que o maior ativo são as vidas que podem ser preservadas através do trabalho e maior e mais importante ainda do que a vida preservada é as vidas que vêm após essas vidas preservadas, né? Esse fator de multiplicação. Continuidade. Né? Cara, eu quero te agradecer. A história é boa. A gente vai marcar um outro dia para a gente até continuar. Fica até um convite para quem sabe a gente marcar com a pessoa que você trouxe que está à frente do produto. Isso. Venham vocês dois. Qual que é o nome dele? Sidney. Sidney, já fica o convite aqui para que a gente marque esse novo papo, que a gente consiga trazer mais elementos, mais até profundidade em alguns pontos e que a gente consiga poder dividir tudo isso para quem nos acompanha, para quem nos assiste, para entender, cara, para que você entenda que saúde mental não é uma brincadeira, que saúde mental não é um luxo, que saúde mental é extremamente necessário e que uma das maiores, para mim, né, esquecendo qualquer nível de estudo psiquiátrico, mas a nossa casa, cara, a nossa família é o campo, como tu mesmo trouxe aqui, né, que para mim é o que dá maior manutenção mental. Isso, claro, quando a gente cria essa ambiência, né, porque tem muita gente que, infelizmente, só fazendo um adendo bem rápido, tem muita gente que projeta no próximo de... Átila, vamos dizer, nós somos um casal e eu quero que tu me faça feliz. É aquele ego, eu espero que tu me faça feliz. A vida verdadeira de um casal é meu maior compromisso é fazer a vida da minha esposa ser feliz, né? Que ela tenha felicidade em ter um casamento comigo, e a dela é fazer a minha vida feliz. Porque quando eu faço a vida dela feliz e ela faz a minha vida feliz, a gente tira o eu do meio, a gente passa a ser o nós. E é isso a liderança, e eu acho que, assim como eu tirei o eu do meio de qualquer negócio, você tirou muitos eus para viver hoje o teu chamado, que é estar à frente da clínica. Se possivelmente fosse falar financeiramente falando, talvez em outros projetos teria muito mais escalabilidade, muito mais impacto financeiro para a tua vida, mas não está pautado em cifra, e sim naquilo que é intangível, que são em vidas. Né, cara? Meus parabéns pelo teu trabalho, parabéns pela tua história. Agradeço imensamente, eu acho que agradeço não só em nome do Jonathan, em nome da família Mateus, em nome da Ecoante, em nome do Lapidação, mas em nome de todos que vão poder acompanhar essa história e poder enriquecer com todos os insights e com todas as provocações que ficaram aqui. A gente sempre no final tem uma pergunta que a gente chama de lapidação, mas hoje em específico acho que foi tanta questão e tanto insight que eu vou deixar somente a reflexão e o convite para que você revisite alguns pontos que talvez tenha impactado e principalmente a recomendação que você trouxe do comece pelo porquê. E se de fato você ainda não encontrou esse porquê, eu ainda falo que existe um outro caminho. Porque sempre existe um outro jeito de se poder chegar. Se tu não sabe o porquê, começa então pelo porquê. Arruma um porquê. Faz um filho, faz uma filha, adota alguém, cara, para te cuidar. Quando eu falo adotar, não necessariamente botar para dentro da casa, mas que tu vá numa instituição, tu vá num orfanato, vai num asilo, faz isso, faz a tua vida ter sentido por um outro alguém.
que tu já vai começar a entender muito do porquê da vida. Átila, gratidão. Cara, que Deus abençoe teus negócios e as vidas que tu impacta. Teu novo projeto, ele lança quando? Espaço de Saúde Bem Viver Dia, a previsão de lançamento dele agora é para a primeira quinzena de novembro. Tamo perto, então. Isso, Tamo perto. Tamo perto. Cara, mais uma vez, obrigado, tá? Vai ser uma satisfação receber você e o Sidney num próximo bate-papo. E é isso, pessoal. Até a próxima e que nós podemos todos os dias dar o nosso melhor e que todos os dias a gente tenha a fome que o Átila nos demonstrou que ele tem, não só pela vida, mas por impactar a vida dos outros, né, do próximo. E é isso, pessoal. Um beijão no coração e até a próxima.